Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores até aqui. Como eu falei, gostaria de ministrar uma palavra com os irmãos sobre paternidade espiritual. Quando nós olhamos esse texto, é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele está falando à igreja de Corinto como um pai. O apóstolo Paulo se coloca naquele momento como um pai. E ele diz assim, por mais que existam vários anunciadores, preceptores do Evangelho, na verdade sou eu quem sou o pai de vocês. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque em Deus o apóstolo Paulo gerou aquela igreja. Olha que importante, ele está então trazendo uma mensagem como um pai. Quando nós olhamos a realidade dos nossos dias, meus irmãos, uma realidade virtual, até nós estamos em um culto online, uma realidade virtual, você sabe o que eu estou falando, nós estamos então mexendo, por exemplo, no Facebook, no Instagram, e de repente aparece uma propaganda, não é verdade? Sempre tem alguém querendo vender alguma coisa para nós, o tempo todo tem alguém querendo passar alguma informação, e passar até alguma venda. O nosso mundo é bombardeado de pessoas que estão querendo vender alguma coisa. E essas pessoas estão em todos os lugares, claro, achando uma forma de ganhar uma renda. Então nós vemos pessoas anunciando, claro, anúncios, vendendo, comércio, na internet, em todos os lados. Existem várias informações, vários professores dando aulas na internet, vários pastores ministrando na internet, no Facebook, no YouTube, ou seja, é um bombardeamento nas redes sociais de informações. Claro, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim que nós achamos na internet. Muitas coisas que nós devemos então deixar de lado. Mas por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, olha, existem vários anúncios por aí, mas quem é o pai de vocês? Em Deus sou eu. Por mais que existam várias verdades sendo ministradas, o apóstolo Paulo está dizendo, eu vos gerei na fé. Foi eu que vos gerei. E essa é uma realidade do reino de Deus. Quando então nós evangelizamos alguém, cabe a nós a paternidade espiritual. Quando você prega a palavra de Deus para alguém, o Senhor coloca esse encargo sobre a sua vida, o encargo do discipulado. E quando eu falo paternidade, eu estou referindo a pais e mães, a homens e mulheres. Todos nós devemos exercer, porque pai é quem cuida. Pai é aquele que cuida. E em primeiro lugar, gostaria de compartilhar um ponto com os irmãos que diz o seguinte: paternidade espiritual envolve responsabilidade. Olha só, o zelo que o apóstolo Paulo tinha por essa igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, quando nós vamos estudar um pouco a trajetória dele, ele possivelmente fundou 27 igrejas. Um baita fundador de igrejas. Um homem que fundou a igreja em vários lugares. E vários filhos na fé foram gerados através da vida de Paulo. Eu posso dar o exemplo de Timóteo. Timóteo era aquele que acompanhava Paulo, que estava com Paulo onde ele estava. E Paulo então ele foi gerando Timóteo. Timóteo no começo talvez não sabia muita coisa, mas Paulo vai cuidando. E Timóteo vai crescendo na fé. Timóteo vai crescendo em sabedoria, até que chega a hora de Timóteo também virar um pai espiritual sobre a vida de outras pessoas. Você sabe essa realidade do nosso país, do nosso mundo? Quantos pais, ao nascerem os seus filhos, abandonam essas crianças? Se nós formos aí visitar orfanatos, várias crianças foram abandonadas. Tem crianças de todas as idades que um dia já foram abandonadas. Mas você pode perguntar, essa realidade também é uma realidade da fé? Sim, também é uma realidade espiritual, porque o dia que você evangeliza alguém, mas não cuida dessa pessoa, essa pessoa também está órfã de um pai.
Quantas pessoas nós já evangelizamos nessa vida, mas quando nós olhamos na igreja, cadê essas pessoas, meus irmãos? Faltou um cuidado, faltou uma consolidação que deveria vir de nós, como, claro, liderança da igreja, mas também dos membros, aquele cuidado, aquela paternidade espiritual, porque pai, ele tem responsabilidade sobre a vida de um filho. Um pai, ele tem responsabilidade sobre a vida de um filho. Quando o filho, por exemplo, faz uma bagunça no colégio, quem responde? O pai. Quando o filho faz uma bagunça por aí, e ele é menor de idade, ele é preso, quem é chamado na delegacia? O pai, a mãe. Ou seja, o pai, ele deve exercer uma responsabilidade. Então, sabe, porque infelizmente muitas pessoas já se desviaram dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque faltou paternidade. Faltou alguém que discipulasse, que cuidasse. E o apóstolo Paulo lhe diz: eu estou cuidando de vocês. É maravilhoso esse texto, Paulo dizendo: eu estou cuidando de vocês. E cada um de nós devemos cuidar de outras pessoas, cuidar de outras vidas. O evangelho é isso, semear a boa semente para que outras vidas venham a conhecer Jesus, mas não apenas conhecer superficialmente, conhecer em intimidade. Então, a nossa responsabilidade como cristãos é gerar filhos espirituais. Eu quero te perguntar, quantos filhos espirituais você tem? Talvez você escutando essa ministração, você nem soubesse que você era pai ou mãe. Talvez você tenha filho perdido por aí e você nem sabe. Porque o dia que você pregou o evangelho para alguém, aquela pessoa se torna a sua responsabilidade. É isso que Paulo está falando. Eu gerei filhos e eu cuido desses filhos. Olha que maravilha. Paulo, fundador de 27 igrejas, ele fazia rodízios dessas igrejas. Ele iria igrejas por igrejas, cuidando dos seus filhos espirituais. Porque pai é responsável, pai coloca no mundo, mas pai também cuida. E nós muitas vezes somos até bons em evangelizar, mas somos ruins em consolidar. E o Senhor está trazendo sobre nós nessa noite essa responsabilidade de gerar filhos na fé, mas também cuidar desses filhos para que exista uma consolidação. Sabe, nós estamos nessa pandemia, eu quero te perguntar, você foi atrás de algum irmão da igreja nesse tempo? Alguém que está um pouco mais afastado? Alguém que você sabe que faz um tempo que não visita a casa do Pai? Esse é um tempo, irmãos, de nós exercermos a paternidade espiritual. Mandar uma mensagem, uma ligação, porque Pai é responsável. Pai é responsável. Eu lembro da minha época de infância, quando eu fazia bagunça, quem respondia? O meu pai e a minha mãe. Então o pai tem que ser responsável. Infelizmente, muitos se desviaram. Por quê? Porque faltou a nossa responsabilidade de discipular, de cuidar e de estender a mão. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Um homem que viveu pela igreja, um homem que exerceu uma paternidade espiritual. Por quê? Ele reconhecia em Deus que Deus era o pai dele e através disso ele se tornava pai também e cuidava de outras pessoas. Em segundo lugar, paternidade espiritual envolve instrução. Não adianta, irmãos, nós termos filhos se nós não educarmos os nossos filhos. Sabe, essa é uma realidade triste dos colégios, né? Muitas professoras se indagam disso. Poxa vida, a gente vem na escola para dar aula, mas as crianças são mal educadas. Isso é uma realidade, é uma tristeza em nosso país. Sabe, porque o pai, quando ele gera, ele também tem que instruir. Quando o apóstolo Paulo, ele gera Timóteo na fé, ele começa a instruir Timóteo no caminho do Senhor, até que então Timóteo parasse de beber, como diz Paulo, leite, e começasse a comer um alimento mais sólido da palavra de Deus. Nós temos que evangelizar e cuidar, instruir, mas como que eu vou instruir uma pessoa então, sabe como? Ensinando sobre a palavra de Deus, ensinando sobre esse livro, o livro mais importante dessa terra.
Quando filhos são gerados espiritualmente, eles precisam aprender sobre a palavra de Deus. Nós precisamos cuidar dos membros dessa igreja, dos membros da IPI Hebron, mas também daqueles que saíram, daqueles que se desviaram. Esse é um papel nosso como igreja. A gente não pode gerar e abandonar, a gente tem que gerar e cuidar em nome de Jesus. Nós temos que gerar e cuidar. Essa é uma responsabilidade da igreja, de toda a igreja, irmãos. Então, se você sabe de alguém que se desviou, chegou a hora de você ir atrás. Chegou a hora de nós irmos atrás, instruirmos na palavra, instruirmos em jejum, instruirmos em oração. Nós precisamos ter responsabilidade e instrução sobre os filhos que foram gerados. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos instruir os filhos da fé. Talvez você tenha 15 anos e já seja um pai. Talvez 15 anos e já seja uma mãe na fé de alguém. Isso é maravilhoso. Na fé, até crianças podem ser pais. Na fé, até crianças podem ser mães. Instruir pessoas no caminho do Senhor. Essa é uma responsabilidade de cuidado de todo cristão. Nós precisamos cuidar, instruir e também dedicar um tempo de qualidade com essas pessoas. Sabe, infelizmente, nós fazemos apelos em nossas igrejas e pessoas se rendem ao Senhor, mas a gente não pega nem o nome e o telefone. E o que acontece? Essas pessoas não voltam mais. Quando a gente fala de paternidade, de maternidade espiritual, nós estamos falando de um cuidado. Daquele pai que abraça, sabe? Aquele filho que está com saudade do pai. Aquela história do filho pródigo que tem aquele abraço, aquela cena maravilhosa. E nós, como os cristãos, nós precisamos passar também essa mentalidade aos novos convertidos. Não adianta só gerar, nós também temos que cuidar. Ter tempo de qualidade, conversa, comunhão. Seja talvez uma noite de pizza, seja talvez uma noite na casa de um irmão, uma visita em um hospital. Como isso é importante quando a igreja entende o seu propósito da comunhão, o propósito do amor, o propósito do cuidado uns com os outros. Eu quero te perguntar, onde estão os seus filhos na fé? Eles estão aqui ou eles saíram? É hora da gente buscar, porque um pai e uma mãe jamais desiste de um filho. O Senhor jamais desistiu de nós, e nós também não vamos desistir daqueles que não estão mais presentes. Esse é o nosso trabalho como igreja. E terceiro e último ponto para a gente encerrar essa ministração. Esse ponto é maravilhoso e fala profundamente ao meu coração e à minha vida. Bons pais geram bons pais. Bons pais geram bons pais. Se uma criança, então, ela é cuidada com amor de um pai, de uma mãe, quando ela cresce, automaticamente ela vira um bom pai. Ela também vira uma boa mãe. Então, quando nós semeamos na vida de alguém, no campo da fé, com cuidado, com amor, com discipulado, estendendo a mão sobre essa vida, olha que maravilha, essa pessoa vai se consolidar no reino de Deus, na igreja, e um dia essa pessoa também vai cuidar de outras pessoas. Na verdade, esse era o papel que o apóstolo Paulo falava. O próprio Jesus, ele tinha discípulos que caminhavam, andavam com ele. Jesus tinha pessoas próximas, ligadas a ele. Jesus exercia um papel de paternidade, porque ele era um com o Pai, e nós precisamos, assim como Jesus, ser um com o Pai e exercer um papel de paternidade, de maternidade espiritual. E se nós entendermos essa realidade, que bons pais geram bons pais, irmãos, a igreja vai ficar pequena. A igreja vai ficar pequena. Sabe por quê? Sabe qual é o maior sonho de um pai? Ver o seu filho melhor que ele. Sabe qual é o maior sonho de uma mãe? Ver a sua filha melhor do que ela, caminhando, avançando, prosperando. Isso é um sonho realizado de um pai. Isso é um sonho realizado de uma mãe. E sabe, quando nós então cuidamos dos nossos filhos espirituais e geramos ele então neste mundo e consolidamos eles, um dia também eles se tornarão grandes pais e grandes mães, e serão grandes anunciadores da palavra de Deus.
serão pregadores, sabe? Pai, se o seu filho vê você ler a Bíblia, ele também vai ler. Se ele vê você estudando a palavra, ele também vai estudar. Se ele ver você frequentando a igreja, ele também vai frequentar. Mas falando no campo da fé, chegou a hora, irmãos, de como igreja nós avançarmos em nome de Jesus. Mas para isso, é uma tarefa nossa, é uma tarefa em conjunto, nós resgatarmos os perdidos. Como Paulo está dizendo, por mais que esse mundo tenha vários anunciadores, existam vários comerciantes, vários anúncios por aí, Pai, são poucos. Pai, é comigo. Pai, é com você. Mãe, é com você. E o Senhor está te chamando nessa noite para discipular vidas, para discipular famílias, para discipular pessoas. Eu tenho certeza que neste momento o Senhor está trazendo alguém na sua memória, alguém que se desviou. E Ele está dizendo assim, vai atrás, vai buscar. É hora da gente voltar com força total em nome de Jesus. Essa pandemia, a propósito de Deus, Ele está trazendo alinhamento sobre a igreja dele nessa terra. O Senhor está avivando a igreja. E eu tenho uma certeza em meu coração, quando tudo voltar ao normal, nós vamos estar mais crentes em nome de Jesus. A paternidade é tão interessante na Bíblia, que como Abraão era chamado, desde o Antigo Testamento, de pai de multidões. O Senhor tem multidões para a sua vida, através de você, sabe? Eu fico pensando sobre isso, sobre esse cuidado. Eu compartilho direto essa história, como por exemplo, eu vejo a história da mãe de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra, que varreu a história da Inglaterra, mudou pela graça e presença de Deus muitas vidas. Mas quando nós lemos na história, John Wesley tinha uma mãe chamada Susanna Wesley, que tinha 19 filhos. E mesmo tendo 19 filhos, essa mulher orava 1 hora por dia. Ou seja, ela exercia uma maternidade espiritual sobre a vida de John Wesley. E John Wesley foi o que foi, porque ele teve uma mãe de oração. Você quer ver as pessoas ao seu redor progredindo, avançando no reino de Deus? Ore, clame, discipule, cuide, resgate, estenda a mão, porque pela graça de Deus, muitos perdidos vão se encontrar com um Pai de verdade através da sua vida. O Senhor tem uma grande obra através de você. Então chegou a hora, meu irmão, chegou a hora, minha irmã, da gente ir atrás. O Senhor está trazendo essa mensagem sobre nós nessa noite, trazendo responsabilidade. Vamos lá? Chegou a hora da gente ir para cima em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus. E eu quero te falar que é só o começo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza disso. E o Senhor te chama nessa noite de pai e mãe de multidões. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Receba essa palavra, mas coloque em prática, porque o Senhor colocou uma vida no seu coração, alguém que está desviado. E você ainda hoje vai mandar uma mensagem para essa pessoa em nome de Jesus, anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, porque o nosso Pai nos fez pais, nos fez mães espirituais para discipular e cuidar de outras vidas. Chegou a nossa hora, IPI Hebron, chegou a nossa hora de conquistar vidas em nome de Jesus. Amém? Aí onde você está, receba essa palavra com fé. Essa palavra envolve responsabilidade. O Senhor está te chamando para não ser apenas um mero frequentador de igreja. O Senhor está te chamando para ser um anunciador do Evangelho e gerar vida, gerar família na fé, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento? Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aí onde você está. O Senhor aumentou a nossa responsabilidade nessa noite. O Senhor aumentou a nossa responsabilidade. Sabe, irmãos, eu não quero ir para o céu sozinho. Eu quero ir no céu com filhos espirituais.
Eu quero, pela graça de Deus, ir para o céu com muitas pessoas, para ver aquele ambiente cheio da glória de Deus. A sua família vai para o céu também em nome de Jesus. Os seus amigos também vão para o céu em nome de Jesus. Aqueles que te acompanham também vão para o céu em nome de Jesus. Você não vai sozinho para o céu, porque você entendeu que você tem que cuidar e discipular. Não desista. Mas pastor, eu oro por um filho há 9 anos. A hora vai chegar. A hora está chegando dele voltar aqui nesse altar e se render diante da presença de Deus. Você vai para o céu com muitas pessoas. A sua família vai subir junto. Vamos orar. Bondoso, eterno e maravilhoso Deus, nós entendemos nessa noite, como o apóstolo Paulo diz, a nossa responsabilidade em sermos pais e mães que geram filhos, que cuidam desses filhos, que discipulam até chegar à maioridade, para que eles também discipulem outras pessoas. Chegou a hora, Senhor, de nós como igreja irmos atrás de vidas, evangelizarmos esse bairro, Senhor, para que muitas vidas conheçam do Teu amor, Pai. Para que muitas vidas se rendam no Teu altar e se arrependam dos seus pecados. Nós clamamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, a exercer essa paternidade, maternidade, Pai. Derrama autoridade sobre o filho e a filha que está assistindo essa live, Senhor. Derrama ousadia, Pai, que nós não sejamos crentes apenas de igreja, mas crentes que anunciem a Sua palavra em todos os lugares, Senhor. Crentes, Pai, com coração, crentes incendiados pela Sua palavra, pela Sua verdade. Aleluia, Senhor. Coloca essa chama em cada coração, um desejo por mais vidas, por mais almas. Que nós saiamos dessa noite inconformados com a nossa realidade, Pai, querendo mais de Ti e menos de nós. Queremos mais vidas, Pai, e que o nosso ego diminua a cada dia, Senhor. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, e o Senhor nos chama nessa noite, aleluias, de pai, de mãe, de multidões. É hora de se preparar, igreja, porque as multidões vão vir. Aleluias, aleluias. Pela graça do Pai, esse lugar vai ficar pequeno para a glória de Deus. As tendas vão aumentar. Chegou um tempo de expandir. Chegou um tempo de crescer. Chegou um tempo de avançar. Aleluia, aleluia. Nós vamos, pela graça de Deus, avançar. Sabe, uma palavra vem no meu coração com muita força. Chegou um tempo de expansão. Chegou o tempo de expansão. E a hora que nós nos dermos conta, esse bairro está tomado da glória de Deus. A hora que nós nos dermos conta, a igreja está incendiada. A hora que nós nos dermos conta, os terrenos serão comprados. Porque essa é uma promessa de Deus sobre nossas vidas e nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém? Abra o seu coração e vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus. Deus abençoe. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faria.
e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém. Que presença maravilhosa do Senhor nessa noite. Eu creio que o Senhor falou com sua vida, eu creio que o Senhor falou aí com sua casa, com a sua família. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final desse culto, dessa live.
Nós estamos chegando ao encerramento e nós queremos então fazer uma oração, mais uma oração com você, abençoando a sua semana. Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por este culto que nós prestamos ao Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã que assistiu esse culto, Deus. Abençoe cada vida durante essa semana, livrando de todo mal, de todo perigo, Pai. E que seja em nome de Jesus uma semana de portas abertas. Que seja uma semana, Pai, de poder, de revestimento do alto. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por este louvor maravilhoso, Senhor. Por cada irmão que está aqui no templo agora, Pai, envolvido nessa transmissão, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido fiel conosco e a sua fidelidade dura para sempre, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos receber a bênção neste momento em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz amém, amém, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, uma ótima semana e fique com Jesus.